tarde para quem estiver assistindo online ou gravado. Para quem não me conhece, sou Pedro, sou aluno de PU, também conhecido como Sistema PU, da disciplina de Circuitos 3. Toda a minha apresentação foi baseada no livro de Introdução a Sistemas Elétricos de Potência, do Ernesto João Roba, especificamente o capítulo 2. Não deu para abordar o capítulo 2 porque de toda a bibliografia do curso que eu li, esse era o que mais explicava o sistema PU, e foi por isso que eu escolhi ele como base teórica para a apresentação. Então, não é o capítulo 2 completo, é basicamente a introdução, as vantagens do sistema PU. Primeira introdução. Por que surgiu o sistema PU, né? Esse conceito de valor por unidade, ele foi desenvolvido para padronizar as grandezas elétricas e facilitar a comparação e análise entre diferentes partes de um sistema. Por exemplo, basicamente o que ele faz é pegar um valor base e comparar. Por exemplo, vamos imaginar, eu não tenho, mas vamos imaginar uma pilha de 1,5 volts. Esse vai ser o nosso valor padrão de análise. Se eu tiver esse mesmo valor como referência, ele vale 1 PU. Não estou olhando para a câmera também. Ele vale 1 PU. Se eu tiver duas pilhas, por exemplo, 3 volts, vale 2 PU. Ou se a gente mudar o valor base, o valor de referência, e agora a nossa valor de referência forem duas pilhas, ou seja, 3 volts, e eu tiver uma pilha só, é meio PU. É basicamente isso. É como se fosse um valor de referência, uma porcentagem. Vamos supor, por exemplo, o valor PU ele se aproxima muito da porcentagem. Por exemplo, esse mesmo exemplo da pilha. Se fosse uma pilha só usando como referência duas, é 50% do valor. Só que o valor de porcentagem ele tem um defeito que acaba prejudicando muito e deixando ele em desvantagem no valor PU. Se a gente tiver um valor de uma pilha de 1,5 volts, ela é 100%. Se eu quiser multiplicar, por exemplo, o que a gente faz na lei de Ohm, corrente vezes impedância, a gente multiplicaria 1 PU do valor base da impedância e 1 PU do valor base da corrente. Em porcentagem, se a gente multiplicar 100% vezes 100%, a gente tem um valor de 10.000%, que atrapalha muito quando você vai trabalhar. Toda vez que você tiver uma multiplicação, você tem que dividir por 100 para poder achar o valor real. Isso não acontece em PU. Se a gente tiver o valor de 1 PU multiplicado por 1 PU, ele dá, obviamente, 1 PU. E ele facilita muito essa metodologia. Toda essa questão do PU, além dele simplificar por causa dessas contas, ele também deixa todas as unidades na mesma grandeza. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando com potência, questão de mega VA, coisa do tipo, ou corrente, se for mili, é muito difícil de você trabalhar com grandezas que são de diferentes ordens. E o método por PU, ele normaliza tudo em uma ordem só, que fica muito mais fácil até de um engenheiro se comunicar com o outro, ou operadores, etc. As definições, já passando da introdução, que basicamente diz: os valores por unidade corresponde a simplesmente uma mudança de escala nas grandezas principais. Basicamente, se a gente tem o exemplo que eu dei da potência de 10 MVA, se essa for o valor base, vai ser 1 PU. Só que para a gente poder começar a trabalhar com os valores por unidade, a gente tem 4 grandezas, que são as grandezas consideradas principais, e dentre essas 4, a gente tem que definir 2 grandezas que são chamadas fundamentais. Por exemplo, se a gente usar a potência e a tensão como valor base, que é o que normalmente é feito, a gente consegue achar todas as outras. Vamos supor, por exemplo, a gente consegue achar da potência, tensão, que a gente tem os dois, e acha a corrente. A partir da corrente, que vai ser uma grandeza derivada, que são as grandezas com valor de base que originam da grandeza fundamental, a gente consegue ter essa corrente em base e achar também a impedância. Basicamente, fundamental, a gente achou uma derivada, fundamental e derivada, a gente consegue achar outra. E também dá para achar a impedância também com a potência e a tensão, né? Esse slide, ele apresenta como é que funciona para a gente achar o valor em PU. Basicamente, a gente define um valor base, que foi o exemplo que eu dei da pilha, e pega o valor
que a gente quer achar a referência dele em PU, que é a tensão. O exemplo que eu dei, na nossa pilha sendo 1,5 volts e duas pilhas sendo 2 volts, a gente tem o valor 2 em PU. E essa unidade é adimensional, é por unidade. Porque aqui a tensão base é em volt e a tensão dada é em volt também. Logo, o volt corta com volt, fica só a unidade, né? E eu trouxe o exemplo, eu não acabei trazendo todos, mas analogamente a que eu botei aqui sobrescrito, né, a gente consegue encontrar qualquer corrente, tensão já foi no caso, qualquer corrente, impedância e potência. Basicamente fazendo essa mesma regra. Tem um outro conceito muito importante, que muito provavelmente vai ser trabalhado no curso, que é a mudança de base. Ela é feita multiplicando seu valor em por unidade pela base na qual foi dada e dividindo esse valor pela nova base. Essa frase, a princípio, pode parecer meio confusa, por isso que eu trouxe uma fórmula para ficar mais claro. Nesse exemplo que eu trouxe, a gente só tem o valor em PU, que pode acontecer em muitos exemplos que a gente vê na internet, em prova, etc. E para a gente fazer essa mudança de base, de uma base para outra, a gente multiplicou o valor em PU, que muito provavelmente foi dado pelo exemplo, pela tensão de base dele. E a gente volta para a tensão em volt. É basicamente o que a gente fez aqui, só que ao contrário. E depois que a gente conseguir achar essa tensão em volt, para a gente achar a tensão em PU, desculpa, uma coisa importante que eu esqueci de falar. Qualquer simbologia que a gente vê com letra minúscula, a partir de agora, nessa apresentação, significa que é o valor em PU. Por exemplo, V no minúsculo, tensão em PU, e minúsculo, corrente em PU. Para achar essa nova base, basta dividir o valor que a gente quer achar pela base nova. Entendeu? E aqui é a mesma fórmula, só substituindo o V por o Vzinho e V base. Eu trouxe uns outros exemplos de como achar corrente, potência e impedância da mesma forma de mudança de base. Eu não vou me aprofundar muito nele, senão eu vou acabar extrapolando o tempo, porque ainda tem um exemplo. Mas eu peço que vocês lembrem pelo menos da impedância, que ela vai ser importante para o exemplo que eu vou trazer. Tem tempo de olhar? Olharam. Aqui eu trouxe um exemplo para mostrar a aplicação do PU em um exemplo numérico, né, que a gente pode aplicar na vida real também. Eu vou ler aqui com vocês. Um gerador alimenta uma carga através de uma linha. A tensão fornecida pelo gerador é de 220 volts. Então, guarda essa informação. Com uma frequência de 60 Hz. A carga tem uma impedância constante e consome 10 kW. Essa impedância constante que não varia com temperatura e etc. Né? Com um fator de potência 0,7 indutivo, quando é alimentada por uma tensão de 200 volts. Ou seja, na carga tem esses 200 volts e 0,7 indutivo. A impedância de linha, isso aqui também é muito importante, por exemplo, a impedância de linha é 1,28 mais J0,8 ohms. A partir dessas informações, determina a tensão na carga. E a gente vai seguir o exemplo, vai ser muito mais fazer um exercício do que uma apresentação em si. Os valores de base, como eu disse, a gente tem que determinar dois, que são os dois fundamentais: tensão de base e potência de base. Essas duas bases, elas foram referidas, vocês podem ver que tem a do gerador 220 e a da carga, que é 200. Essas duas bases foram referidas à carga, ou seja, tensão de base, 200 volts, e potência de base, 10 kVA. Né? A potência ativa absorvida pela carga em PU como eu disse, é basicamente fazer a regrinha, não tem muito segredo. A potência ativa dividido pela potência aparente de base vai ser 10 kW, 10 kW é 1 PU. Então, nossa potência em PU é 1 PU. E sendo que essa potência em watts, ela é dada pela tensão vezes a corrente e o fator de potência. E com essa relação, a gente consegue achar a corrente na carga. Fazendo as contas, que eu também não vou me aprofundar muito nos detalhes, a nossa corrente em PU é 1,429 PU. Então, com a corrente, a gente já tendo a nossa tensão em PU e a nossa corrente em PU, fica fácil de achar a impedância, que é muito simples, né? Impedância 0,7 PU. Porém, essa impedância está em módulo, né? E precisa do fator de potência da carga, 0,7 indutivo, muito fácil, fazendo aquela regra dos triângulos que a gente já aprendeu.
a gente pega o cosseno do fator de potência, mais J seno do fator de potência, e consegue achar essa impedância da parte real e da parte imaginária. 0,49 mais J05, que é a impedância da carga. Mas, para a gente achar a corrente fornecida pelo gerador, a gente precisa da tensão dele, que foi dada no enunciado, que é 220, e as quedas de tensão nas duas impedâncias. A impedância da carga e, claro, a impedância da linha também. Só que, para a gente trazer a impedância de linha para esse exercício, a gente precisa fazer aquela mudança de base que eu expliquei, que é basicamente pegar, ó, cadê? Tá vendo? Pegar a nossa potência, aqui, ó. Eita, desculpa. Pegar a nossa impedância e multiplicar pela outra base, né? Aqui está a potência dividido pela tensão ao quadrado, porque estava embaixo e inverteu. Aí a gente consegue achar a impedância de linha. E com isso, a nossa tensão foi dada no enunciado, só dividir pela base, consegue achar 1,1 PU. Nossa corrente, pela fórmula que foi apresentada anteriormente, e a tensão na carga, fazendo corrente vezes a impedância. Nossa tensão na carga, nossa tensão fornecida pelo gerador na carga, né, é de 0,719 PU. E é fácil analisar pelo PU, que a gente consegue ver que ela é cerca de 72% do nosso valor padrão, né? E, por fim, as vantagens e aplicações. Os valores PU fornecem uma visão melhor do problema, que é o que eu acabei de explicar. A gente consegue comparar muito mais fácil um valor em PU do que um valor absoluto, sabe? Porque a gente tem uma referência. A simplificação no cálculo de circuitos com vários transformadores. Quando a gente vai fazer um cálculo com muitos transformadores, a gente tem que rebater do primário para o secundário, as potências e as tensões, as correntes, variam bastante de um circuito de alta tensão, de um circuito de alta tensão para um circuito de baixa. Em PU isso não acontece. Os valores das impedâncias de máquinas elétricas em PU são praticamente iguais. Isso torna muito útil para quando você quer analisar uma máquina elétrica, um gerador, um motor, você consegue comparar eles muito mais fácil. Permite obter resultados numéricos de melhor qualidade quando se utiliza aritmética de precisão infinita. De precisão finita, que é o caso de computadores. Se a gente for usar a potência, que é um exemplo que é muito grande, 10 mega, coisa do tipo, em PU esse valor é mais reduzido. E isso facilita para o computador fazer os cálculos. E, por fim, eu trouxe esses exemplos, mas é basicamente para quem... Eu já passei do meu tempo. É basicamente para quem quiser acessar, eu vou deixar depois. São alguns exemplos do livro. Eu vou passando. Basicamente, eu não pretendia mesmo me aprofundar neles. É mais para se alguém quiser. Tem o QR Code aqui da apresentação para poder ver os exemplos depois. E eu gostaria de agradecer a todos que disponibilizaram o tempo.